Hello, learners! How are you today? Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre time management. Putz, esse é assunto campeão, não é não? Time management. Eu acho que sem ele a gente não consegue absolutely nothing, né? Dá pra fazer muita coisa sem a gestão do tempo, time management. E o episódio de podcast que a gente selecionou foi How to Focus While Reading. Como focar enquanto ler. E é lógico que não é um episódio sobre time management, mas eles dão dicas nesse episódio de time management. Vamos lá então. A primeira frase, a primeira sentença aqui que eu queria pegar é da introdução que a gente preparou para este episódio, que é a seguinte: It's no surprise that time is the most important asset each and every person might have. Então, não é surpresa que o tempo is the most important asset. Essa palavra aqui, asset, a gente falou no assunto anterior sobre career management, e é ativo. É o ativo. Como assim, ativo? É o teu bem mais importante, mais valioso, mais precioso, né? É o tempo. E a segunda frase, ela foi retirada, é a definição de time management, e foi retirada deste site aqui, ó, Mind Tools. Esse site, Mind Tools, é uma empresa de treinamento. Eles dão treinamento sobre time management, career management, ou seja, sobre desenvolvimento profissional, professional development. Então, eles falam lá no site a definição de time management, que é a seguinte: Good time management enables you to work smarter, not harder, so that you get more done in less time, even when time is tight and pressures are high. Bonitinho, né? Até rimou. Olha só, a boa gestão do tempo te habilita, te capacita a trabalhar de maneira mais smart, mais inteligente, mais esperta. Esse ER aqui no final, até comentei em umas aulas aí para trás, e ele normalmente está vinculado à profissão, né? Por exemplo, lead é liderar, e leader é a pessoa que lidera, o líder, né? Então, aqui não dá certo essa regrinha, tá? Eu retomei isso só para lembrar que aqui isso não dá certo. Smarter significa mais, né? To work smarter significa trabalhar de maneira mais inteligente, mais esperta, né? Esse ER significa isso. Eu costumo explicar para os alunos o seguinte: sabe quando a gente não pode falar mais grande, que a gente tem que falar maior? Tipo, no inglês também, a gente não pode falar more big. A gente tem que falar bigger, né? Só que isso é muito característico para o grande, maior, no português. No inglês, isso vai acontecer com todos os adjetivos que são curtos. Então, se você for falar, por exemplo, mais longo, você vai falar longer. Você não pode falar more long. Tem que falar longer. Você vai falar mais curto, você não pode falar more short. Você tem que falar shorter. Se você for dizer, só mais um, prometo. Se você for dizer mais fácil, esse, gente, é o campeão. A galera insiste em dizer more easy, mas não é more easy. Não pode falar more easy. Tem que falar o quê? Easier, tá? Joga o ER no final da palavra. No caso de easy, ainda perde o Y e aí entra o I no lugar, além, né, do ER. Easier, ok? E a mesma coisa, eu fiz toda essa explicação porque aqui acontece de novo. Harder
né? Então, work hard, trabalhar duro, né? Trabalhar pesado em inglês. Work hard. E work harder é trabalhar mais duro, trabalhar mais pesado. Então, a gestão do tempo aqui, eles estão explicando que não tem a ver com trabalhar mais duro, trabalhar mais pesado, e sim trabalhar de maneira mais eficiente, né? So that you get more done in less time. De forma que você consiga ter mais coisas feitas, né, em less time, em menos tempo. Even when time is tight, mesmo quando o tempo estiver apertado, and pressures are high, e as pressões são o quê? Altas. Falando nisso, como é que seria mais altas? More high? No, higher, ok? Sempre faço isso, não. Tá super certo. Então, essas duas partes aqui que eu peguei são as partes da definição que eu tirei aqui do Mind Tools, desse site. Gente, esse site é super legal, vale a pena. Joga lá no Google Mind Tools e visita para vocês verem, inclusive, vocabulário de Professional Development. É super rico. Rich. Como que é mais rico? More rich? No, richer. Ai, tô engraçadona hoje, né? Vamos lá, para o terceiro. DEAR, não é DEAR, é D-E-A-R. É uma sigla aqui. Stands for Drop Everything and Read. It doesn't matter what, but just telling yourself, I'm going to do this for 30 minutes or whatever you've got time for on that particular day is a really decent place to start. Poxa, ficou comprido, hein? Longer. Hoje é a aula dos adjetivos, né? Dos comparativos. Ó, esse stands for aqui é quando você quer falar que um acrônimo, uma sigla, significa tal coisa. Você vai usar esse stands for. Então, por exemplo, aqui eles estão falando que esse DEAR stands for Drop Everything and Read. Então, D for drop, E for everything, A for and R for read. Tá? Então, D de drop, eu falei isso. E de everything, A de and e R de read. Nossa, deu um nó na minha cabeça agora. Misturar as duas línguas assim, mas saiu. Um dia eu chego lá. Ó, drop everything and read é para você largar tudo e ler. Né? Essa é é o acrônimo que você tem que lembrar na sua cabeça quando você estiver aí querendo ler, que no caso do episódio eles estão falando para você incluir a leitura, como que você inclui a leitura no seu dia a dia, sendo que você não tem tempo. E curiosamente, na semana passada, uma aluna, minha última aula da semana passada foi justamente uma aluna perguntando para mim como que eu faço para enfiar as coisas no meu dia que não está cabendo mais. Aí a gente estava conversando sobre isso, ou seja, estava adiantando ali o assunto, mas agora a gente vai falar mais detalhado, tá? Então, ó, it doesn't matter what. Não importa o que. But just telling yourself, I'm going to do this for 30 minutes. Eu vou fazer, apenas diga para você mesmo, eu vou fazer isso por 30 minutos, or whatever you've got time for, né? Ou qualquer que seja o tempo aí que você tenha, on that particular day, naquele dia em particular, is a really decent place to start. É um lugar para começar, seria assim, é um ponto de início muito bom, muito decente aí, que ela usa a palavra decent. Né? Ela fala decent place, é um lugar decente para começar. Ou seja, por onde você começa?
tá? Isso que eu quis dizer aqui. A minha tradução. Ok? Então, next, number 4. The next takeaway for this episode is, if you want to read more, make sure that you have books all over your life. Achei tão legal isso aqui. The next takeaway. Takeaway é uma palavra bem legal, a gente tem visto bastante nos últimos episódios de podcast, porque eles estão dando muitas dicas, né? E takeaway significa o seguinte. Sabe quando você vai em um restaurante, você pede comida para levar para casa? Isso é takeaway food, tá? É uma comida para... Como fala isso? Comida para levar, né? A pessoa no restaurante vai perguntar para você, vai comer aqui ou vai levar? Né? Esse para levar é o takeaway, tá? Takeaway. Traduzido ao pé da letra. Só que essa palavra takeaway, aqui, por exemplo, ela tá sendo usada como, tipo, lição aprendida, sabe? Moral da história, a ideia principal, a ideia importante para você levar com você, isso é o takeaway que está sendo falado aqui. Então, the next takeaway, porque ela estava falando de outros, né? Então, a próxima mensagem importante para esse episódio é: if you want to read more, se você quiser ler mais, make sure, garanta, né? Garanta that you have books all over your life. Garanta que você tenha livros por toda a sua vida, ou seja, em todo canto. No carro, no trabalho, em casa, no banheiro, na cozinha. Não sei, acho que na cozinha não dá, né? Só se for de receita. Mas ela dá essa dica. Sorry. Que se você colocar livros, esparramar livros assim, que nem eu faço e o Rui odeia, né? Que eu esparramo livros assim na mesa. Ele pergunta pra mim se eu não tenho vergonha da minha bagunça. Eu falo não. Tenho. Mas será que ele vai ver? Vai assistir a aula? Não vou falar nada. Você que é aluno do Rui, depois você zoa ele, que ele fica pegando no meu pé da bagunça, que eu falei isso na aula. Contei isso pra vocês. Então, onde que eu tava mesmo? Nos livros esparramados. Na verdade, ele não tá falando isso pra bagunçar os livros, né? Jogar livro por tudo. Eu faço isso, mas o que ele tá querendo dizer aqui é pra você facilitar o seu hábito. Isso, gente, é uma coisa que funciona tão bem. Sabe aquela história de quando você quer acordar cedo e você já quer fazer uma atividade física, você já tem que deixar a sua roupinha de ginástica separada, seu tênis, blá, blá, blá. É tipo isso, você está facilitando as coisas para que aumentem as chances, a possibilidade das coisas acontecerem, aquilo que você quer, certo? Então, é só isso que ele está falando aqui. Eu já tinha comentado sobre isso no passado, porque eu sempre falava lá do livro Atomic Habits, os hábitos atômicos, né, do James Clear. Adoro James Clear, porque ele realmente é clear, ele é muito claro naquilo que ele está falando. Foi um livro, assim, o jeito que o cara escreve eu achei, assim, excelente, né, é do meu gosto. E ele fala sobre essas coisas, né, de hábito, de otimização de hábito, de rotina, ou seja, gestão de tempo. Excelente o livro. Se vocês tiverem oportunidade, leiam. A minha melhor recomendação é o Atomic Habits. Ok, guys? Hope you liked. Eu espero que vocês gostaram do assunto, do vocabulário que vocês aprenderam. E a gente se vê na next time. See you. Thank you.